Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Já que estamos falando de investimentos, o mercado de ações é um mercado extremamente atrativo, porém, como todo mundo sabe, é um mercado de risco, né? E aí, por ser um mercado de risco, a gente tem que tomar certos cuidados ali na hora de fazer o nosso investimento. E as dicas principais aí é justamente o seguinte: na hora de comprar ações, conhecer um pouquinho da empresa na qual você está investindo, para ver se existe potencialidade de crescimento dessa empresa, como que está a sua situação econômica e financeira, se ela apresenta riscos de balançar, né? Porque tudo isso aí pode afetar o valor do seu investimento, afetar a rentabilidade do seu investimento. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E, naturalmente, que um dos cuidados também é saber qual a empresa na qual a gente pretende investir. E, para tanto, é interessante conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que vem sendo o caminho percorrido por essa empresa, até para a gente ter uma ideia para onde que essa empresa vai. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma indicação aqui dos nossos inscritos, vocês que participam conosco aqui, que nos ajudam a fazer o canal Silas Negrafy. E essa indicação veio lá do José Neto, grande José Neto. Muito obrigado aí pela dica, muito obrigado pela sugestão. Espero poder corresponder à sua expectativa. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui no canal Silas Negrafy e aproveita também, além de dar a sua sugestão, também faça a sua inscrição, participa aí junto conosco, dá o like, ative esse sininho das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a empresa que o José Neto recomendou aqui, sugeriu para a gente, é a JHSF Participações SA. A JHSF é uma construtora, uma incorporadora que tem uma história muito interessante e também a gente vai ver através dos números aí como que essa empresa vem se desenvolvendo. Mas a história dela começa lá no ano de 1972 em São Paulo, quando dois irmãos, o Fábio Auriemo e o José Roberto Auriemo, se unem ali para montar a sua pequena construtora, né? Então aquela mais para prestação de serviços na área de construção civil, na área de incorporação. E a empresa vai se desenvolver no ano de 1974, eles abrem um filão ali que era a construção de agências bancárias. Então em 74 construíram a primeira agência bancária e daí na sequência se especializaram nesse ramo e construíram praticamente 1000 agências bancárias para mais de 20 instituições financeiras, né? E isso foi ali durante a década de 70. Já chegando nos anos 80, aí passaram a atuar na construção de edifícios residenciais. E aí começaram a andar também nesse segmento dos edifícios residenciais e no ano de 1985 também passaram a atuar também no setor corporativo, construindo para outros, né? Só para exemplificar aqui, o Hotel Transamérica de Comandatuba, construído pela JHS na época, né? E também a pista de testes da General Motors também foi construída pela JHS. Já no ano de 1990, aí nós tivemos uma cisão da empresa. A empresa que eu estava falando agora em JHS, é porque na verdade ela era JHS. E aí quando deu a cisão, que o José Roberto Auriemo saiu da sociedade, ficou apenas o Fábio Auriemo no comando, então passou a ser JHSF, né? Então, a partir dali, JHSF em 1990. Em 1992, continuaram ali na construção de prédios residenciais. Em 1999, foram se especializando cada vez na construção para o alto padrão, aí foi especializando a empresa toda voltada para o segmento de alto nível, AAA, né? E daí no ano de 2001 também passaram a construir shopping, inclusive o shopping lá em São Paulo, o metrô Santa Cruz, é um shopping que tem junto com o metrô Santa Cruz, com a estação Santa Cruz, também construída pela JHSF. No ano de 2003, aí tivemos também a entrada do José Auriemo Neto, filho do Fábio, passou a trabalhar agora dentro da construtora e passou a assumir também o comando. A partir dali, o comando passou a ser do José Auriemo Neto. No ano de 2006, eles lançam também um empreendimento gigantesco lá em São Paulo, que é o Cidade Jardim.
Jardim, né, um conjunto de torres, né, que inclusive daí na sequência teve o shopping também, Cidade Jardim. No ano de 2007, eles fazem o IPO, passam a ser agora uma sociedade anônima de capital aberto. E já no ano de 2007, eles também adquirem toda a rede de hotéis Fasano e daí na sequência também os restaurantes Fasano. E daí na sequência esses restaurantes Fasano foram sendo espalhados também por todo o Brasil. No ano de 2008, aí passaram a investir na Bahia, e na Bahia eles construíram lá o complexo Horto Bela Vista. Já também ali perto de 2018, também construíram um shopping, o Shopping Catarina, que é um shopping voltado também, o Outlet Catarina, que é voltado também para o alto nível. E no ano de 2019, eles constroem um aeroporto particular, um aeroporto executivo, né? Então tem todo agora uma estrutura de aeroporto para quem tem os seus jatos executivos poderem usufruir de um serviço diferenciado. Então essa aí é a trajetória da JHSF. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da empresa através dos seus números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro semestre de 2021 para a gente entender como que está a situação da JHSF. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos com as demonstrações contábeis da JHSF Participações S.A. e trouxe para vocês aqui os exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia referentes ao primeiro semestre do ano de 2021. Para que possamos entender o que é a JHSF através dos seus números, então vamos começar aqui com o ano de 2018 para vendo o que é o patrimônio dessa empresa. Ela tinha um ativo total em 2018 de 4 bilhões 815 milhões de reais, divididos aqui no capital fixo, né, de 4 bilhões 157 milhões, no chamado ativo não circulante. O que é esse ativo não circulante? Todos os valores que ela tem para receber a longo prazo, os investimentos da empresa, que no caso dela aqui é a parte maior desse patrimônio com 2 bilhões 588. O que são esses investimentos? É a participação que ela tem em todos os empreendimentos nas quais ela foi adquirindo e foi participando, então aparece tudo aqui como investimentos. O imobilizado, que são todos os utensílios, as edificações, todas as instalações, enfim, tudo aquilo que é chamado de capital fixo, bens necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa. E uma pequena parte aqui no intangível. Já no capital de giro, no ativo circulante, nós temos aqui 657 milhões com 13,6% de representatividade. Separados em caixa equivalente, o dinheiro que a empresa possuía em 2018, 235 milhões de reais. Então, em 2018, tinha no caixa, banco, aplicação financeira, 235 milhões de reais. Tinha 273 milhões para receber e 112 milhões de estoques, que são imóveis destinados à venda, né, totalizando então 112 milhões de reais. Já para o ano de 2019, a empresa tem um aumento aqui no seu patrimônio de praticamente 1 bilhão de reais, indo para 5 bilhões 837 milhões. Aumenta um pouco mais aqui a partir dos investimentos da empresa e aumenta significativamente aqui o seu capital de giro, o seu ativo circulante, com 930 milhões, representando agora 15,9%. Fechou 2019 com 537 milhões em dinheiro, 170 milhões para receber e um estoque de imóveis de 153 milhões de reais. Já indo para o ano de 2020, mais um salto indo aqui para 7 bilhões 282 milhões. E aí o capital de giro dá esse pulo aqui de 930 milhões para 1 bilhão 859 milhões de reais, com 25,5% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa salta para 1 bilhão e 41 milhões. Então, olha só, em 31 de dezembro de 2020, a empresa tem em caixa, em dinheiro, 1 bilhão e 41. Tem 418 milhões para receber e o estoque de imóveis à venda, 246 milhões. Então, mostrando aqui um grande crescimento da companhia de 2019 para 2020. Indo para o ano de 2021, nos 6 primeiros meses do ano de 2021, o ativo total pulou para 8 bilhões e 32 milhões e o capital de giro dá mais um salto aqui, indo para 2 bilhões 526 milhões, agora com 31,5% de representatividade.
fechou em 30 de junho de 2021 com 1 bilhão 196 milhões de reais em dinheiro. 757 milhões para receber e 411 milhões de estoque de imóveis destinados à venda. Então dá para se observar o crescimento do capital de giro ao longo de todo esse período, saindo aqui de 657 milhões para 2 bilhões 526 milhões, saindo de uma posição de caixa de 235 milhões para 1 bilhão 196 milhões de reais. Vamos agora analisar o endividamento e como que se comportou o endividamento da empresa ao longo desse período. No ano de 2018, ela possuía uma dívida total de 2 bilhões 547 milhões, 52,9% de representatividade. Lembrando aqui que o passivo não circulante, ele retrata as dívidas de longo prazo e o passivo circulante as dívidas de curto prazo. Então, observa-se que o pesado da dívida sempre no longo prazo. Já para o ano de 2019, a dívida aumenta em valores nominais para 2 bilhões 781, porém o peso da dívida ficou menor, 47,6%. E o peso maior dessa dívida está onde? No longo prazo, como deve ser, né? Já no ano de 2020, fecha com uma dívida total de 3 bilhões 455 milhões, um aumento nominal, porém o peso da dívida, 47,6, 47,5%. A dívida continua com o mesmo peso que tinha no ano passado. E nos 6 primeiros meses do ano de 2021, fecha agora com uma dívida de 3 bilhões 702, porém a dívida pesa 46,1%. Lembrando mais uma vez, olha aqui, a dívida maior, né, a parte maior da dívida, sempre no longo prazo. Então, ao analisarmos o endividamento da JHSF, 52,9, 47,6, 47,5, 46,1. Então, a dívida apresenta uma queda e ela se mantém estável ao longo de 2019, 2020 e agora de 2021. E uma dívida até relativamente baixa, não chega a ser 50% do patrimônio da empresa. Em termos de resultados, o faturamento total, 485 milhões em 2018, 636 milhões em 2019, 1 bilhão 170 milhões em 2020 e nos 6 primeiros meses do ano já acumula uma venda de 1 bilhão e 47, projetando um faturamento acima de 2 bilhões para o ano de 2021. Então o faturamento ele sai de 485 para 636, 1 bilhão 170 e agora praticamente vai dobrar para 2 bilhões durante o ano de 2021. E os resultados que a companhia vem gerando, 195 milhões de lucro em 2018, 326 milhões de lucro em 2019, 638 milhões em 2020 e nos 6 primeiros meses do ano, um lucro de 512 milhões, projetando também um lucro acima de 1 bilhão para o ano de 2021. Então, observando aqui, repassando, o capital de giro em crescimento, a empresa cada vez com mais dinheiro, endividamento em queda e agora permanecendo estável num nível baixo para o porte da companhia, faturamento subindo significativamente ao longo do período e o lucro também acompanhando essa elevação do faturamento, o lucro também crescendo significativamente. Se observarmos aqui, 40,2%, 51,3%, 54,6%, 49%, isso aqui se chama margem líquida. É o que sobra líquido para a empresa depois de tudo aquilo que ela paga, dos seus custos, das suas despesas e tudo mais. Então, mostrando uma vitalidade, mostrando uma força até bem interessante da empresa. Então, está aqui analisado, conhecidos os números da JHSF Participações. E aproveito aqui e trago para vocês também o comportamento da ação, como que vem se comportando a ação da JHSF ao longo dos últimos 5 anos. Então, começa lá pelo ano de 2016, onde ela quase tentava beliscar ali os R$2, o valor de cada ação, depois ela ficou enroscada ali praticamente por 2 anos e meio, entre 2, 2,20, e daí na sequência ela teve ali um embalo, deu uma subida, aí passa por uma queda, chega daí novamente, se recupera, chega até R$ 9,10, aí apresenta uma pequena queda e vem ali agora se arrastando na faixa de R$ 6,12 o valor de cada ação da JHSF, informação essa que a gente traz para vocês até o dia 18/10/2021.
Tá então, mais uma empresa analisada aí, ó. José Neto, valeu, cara, obrigado aí pela sugestão dessa empresa aí, realmente até eu fiquei impressionado com os números apresentados pela empresa aí, né, tanto em situação financeira, na questão do endividamento e principalmente na questão de rentabilidade e no crescimento que a empresa vem tendo. E é uma das coisas que a gente sempre fala no canal aqui, que a gente sempre está na torcida pelo sucesso das empresas brasileiras, até porque para quem é investidor, para quem investe os seus recursos dentro dessas empresas, então o que nós queremos? Que as empresas vão bem para que as pessoas possam ter retorno desses seus investimentos. E também porque o crescimento dessas empresas está gerando renda, gerando emprego, gerando desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa ter uma estabilização na sua economia, a gente acertar um pouquinho a nossa economia, voltar a ter confiança na nossa economia para as coisas começarem a andar. O Brasil é um país de uma potencialidade gigantesca, né? Temos aí praticamente 220 milhões de brasileiros, né, que podem viver melhor. E para poder viver melhor, é naturalmente que precisa de um desenvolvimento no nosso país. E quem traz o desenvolvimento são justamente as nossas empresas, por isso que a gente fica aqui na torcida pelo sucesso das nossas empresas, porque elas indo bem, todo mundo vai bem, né? Tanto quem precisa do emprego, e tanto o nosso investidor aqui com quem nós estamos falando sempre aqui no nosso canal. Então a gente fica aqui na torcida pelo sucesso das nossas empresas e naturalmente para que você saiba escolher a empresa mais adequada para receber os seus investimentos e que seus investimentos consigam construir um patrimônio que te dê uma vida digna, uma vida cada vez melhor, feita através da honestidade, através do caminho correto. Dito isso, bons investimentos para vocês.